queridos, hoje eu trago um assunto extremamente importante e forte, uma profecia sobre Israel. Se você ficar comigo nesse vídeo até o final, eu tenho certeza você vai ser poderosamente impactado por essa palavra e você vai sair edificado aí na sua fé a respeito da proximidade da volta de Jesus. Você vai ver o quão próximo nós estamos do arrebatamento da igreja. Mas antes eu quero pedir para que você se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante. Quando você se inscreve, quando você ativa o sininho das notificações, isso faz com que você sempre seja avisado quando eu trago aqui um conteúdo relevante sobre tudo o que está acontecendo no mundo, sobre Israel, sobre as profecias e sobre a volta de Jesus. Então ative o sininho e se inscreva agora mesmo e também dê o seu like, dê o seu joinha. O seu like é muito importante porque faz com que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas possam assistir esse mesmo conteúdo que vai edificar a sua vida. Então, nos ajude fazendo essas coisas simples e rápidas que você pode fazer aí em poucos segundos. Hoje eu trago um assunto forte. Nós estamos falando recentemente muito sobre o acordo de Israel e os Emirados Árabes Unidos, o acordo entre Israel e Bahrein, e estamos mostrando para você o cumprimento de muitas profecias bíblicas que vão levar ao governo do anticristo, à grande tribulação e antes disso, na volta de Jesus. Nós esperamos, aguardamos a volta de Jesus. E eu quero mostrar para você hoje algo extremamente importante que nós vínhamos falando nos últimos vídeos, que o acordo ainda não é o acordo do anticristo porque ele não possui algumas características, né? Ele não possui ainda um prazo determinado de 7 anos, porque você sabe que Daniel 9:27 diz que o anticristo vai fazer uma aliança com muitas nações por um período de 1 semana, ou seja, 7 anos. E o anticristo também vai firmar um pacto com a nação de Israel. E nesse acordo de paz, nesse acordo profético lá de Daniel 9:27, com certeza vai ficar estabelecido vai ficar estabelecida a reconstrução do terceiro templo. Então, como isso ainda não existe, nós não podemos dizer que esse acordo que Israel está fazendo aí com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sérvia, Kosovo, outras nações, Omã que estão para entrar, Arábia Saudita, ou seja, esse acordo tem se estendido e ainda não podemos afirmar que é o acordo do anticristo porque ele não estabelece a reconstrução do terceiro templo para os judeus no Monte Moriá, porque você sabe que a Bíblia diz que o anticristo vai se assentar no templo no período da grande tribulação e vai profanar o templo. Ele vai sentar como Deus, querendo parecer Deus, né? Então, temos que ficar de olho nesses acontecimentos, mas agora saiu algo muito importante que eu venho dizendo para você que esse acordo ele tem aí uma aparência pública, mas também no privado, no particular, secretamente. Os governantes estão arquitetando, estão planejando, estão executando muitas coisas que ainda não foram divulgadas. E agora eu quero mostrar para você algo interessante que vai mostrar, que vai comprovar para você que nós estamos vivendo esse tempo final da volta de Jesus. Porque quando o acordo de paz ele estabeleceu o período de 7 anos, significa sim que nós estamos iniciando o período da grande tribulação. E quando ele estabelecer também a reconstrução do templo de Deus, né, o templo judeu, melhor dizendo, no Monte Moriá, no Monte do Templo, com certeza ali haverá a confirmação plena de que nós estamos no acordo do anticristo. Mas agora eu quero mostrar para você uma matéria que saiu no The Jerusalem Post que fala exatamente sobre a reconstrução do terceiro templo. Pode soltar aí na tela, olha só que interessante e muito forte. Todos os olhos podem estar voltados para o monte do templo após o acordo Emirados Árabes Unidos-Israel. Então você pode perceber de cara que aquilo que não se falava ainda no acordo, ou seja, o acordo sobre o monte do templo, porque lá você sabe tem a mesquita de Al-Aqsa, tem o Domo da Rocha, né? E nesse mesmo lugar será estabelecido a reconstrução e o templo onde o anticristo vai profanar. E agora essa notícia sai num veículo de comunicação judeu, mostrando que todos os olhos de quem? Olhos dos Estados Unidos, que está intermediando esse acordo, olhos de Israel, dos árabes, estão voltados para onde? Para o monte do templo. Isso é forte, isso é um grande sinal do arrebatamento. Agora eu quero mostrar para você o corpo da matéria, mas antes eu quero mencionar uma profecia de Isaías, no capítulo 56, no verso 7, que diz que no fim dos tempos Deus vai levar
todos ao seu santo monte. Qual é o seu santo monte? O monte do templo. E ele os alegrará na minha casa de oração, diz o Senhor, e os holocaustos dos seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Portanto, no fim dos tempos, a Bíblia diz que Deus vai fazer do monte do templo uma casa de oração para todos os povos. E a matéria vai começando exatamente nesse sentido. A matéria vai dizendo o seguinte, olha, quando ele dedicou o templo que construiu no Monte Moriá, o rei Salomão orou para que a casa de Deus fosse um centro de oração para todos os povos do mundo. Agora, na esteira dos recentes acordos de Abraão, acordo de normalização firmado por Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, existe a possibilidade de que a aspiração de Salomão, ou seja, o rei Salomão, possa ser recriada. Isso é muito forte e muito profético. Parte da justificativa declarada para os acordos era criar maior acesso para todos os muçulmanos adorar na mesquita de Al-Aqsa, porque, embora a mesquita de Al-Aqsa seja um lugar para a oração dos muçulmanos, você sabe que Jerusalém, né, o Monte do Templo, está situado em Jerusalém, Israel. Israel, de alguma maneira, segundo os próprios árabes, dificulta, né, o acesso aos muçulmanos. Então, esse acordo ele traz exatamente uma proposta de facilitar o acesso dos muçulmanos à mesquita de Al-Aqsa. Isso foi elevado com intenção humanitária e um gesto projetado para desacreditar a acusação de que os judeus estavam de alguma forma atacando Al-Aqsa, a mesquita, e judaizando Jerusalém. Como essa visão salomônica pode ocorrer? Simplesmente fazendo com que vários emirs e imãs dos países do Golfo venham ao monte do templo para orar. Bem, um pouco mais do que isso. Será uma coisa não terrivelmente notável que esses líderes fizessem uma aparição cerimonial em Al-Aqsa. Ou seja, o que a matéria está dizendo? Que possivelmente pode acontecer muito em breve uma aparição dos principais líderes que estão intermediando esse acordo de parte de Israel, Emirados Árabes, os próprios americanos, fazendo uma oração conjunta, uma oração cerimonial em Al-Aqsa. E isso vai servir de exemplo para muitos árabes e judeus que vão ver nisso uma possibilidade de união e aí, consequentemente, abrir-se aí o espaço para a reconstrução do terceiro templo. Como eu disse, os muçulmanos alegam que Israel dificulta o acesso à mesquita. Então agora, fazendo uma oração coletiva e cerimonial entre cristãos, os líderes, né, desse acordo, cristãos, judeus e muçulmanos, mostraria para o povo árabe que o acesso poderá ser muito mais facilitado à mesquita por parte de Israel, então é um atrativo para que mais nações árabes também possam entrar nesse acordo. No entanto, imagine agora se esses mesmos líderes estivessem nos espaços abertos do Monte do Templo, ao lado de líderes judeus, religiosos e políticos para orar juntos. Então a matéria vai dizendo que eles podem fazer um gesto aí simbólico, cerimonial, forte, para mostrar para judeus e árabes e muçulmanos que a paz é possível, que é possível estabelecer dois espaços no Monte do Templo. Um para os muçulmanos, que já existe, e outro para Israel, que seria a reconstrução do terceiro templo. Isso é muito forte, muito profético. Aí veja só, a matéria vai encerrando assim, ó, estamos vivendo em uma época de mudanças tectônicas. Olha só que palavra que é usada, tectônicas, como se fossem aí placas tectônicas, mudanças gigantescas, abruptas, fortes no mundo profético, boas e ruins. A mudança que eu imagino e espero seria profundamente positiva. O rei Salomão teria cócegas ao olhar para baixo e ver tudo se desenrolar. Então, realmente é muito forte e muito profético. Então, meus queridos, vocês podem perceber que esse acordo que inicialmente começou apenas com um país e agora vai se estendendo aí para outros países árabes, ele tem se mostrado um acordo muito forte do ponto de vista escatológico e profético. Por quê? Porque ele está atraindo vários componentes que vão culminar na reconstrução do terceiro templo no Monte Moriá. E você sabe que a reconstrução é necessária para que o anticristo se assente no templo no período da tribulação e profane o santuário. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nesse momento. Então, meus amados, vocês podem perceber que a reconstrução do terceiro templo de Deus em Jerusalém está muito próxima, porque já se fala que todos os olhos estão voltados para o monte do templo. Esse acordo que inicialmente começou aí pequeno, começou com o país, já tem se estendido para outras nações, e os árabes e os muçulmanos com certeza vão ver aí uma boa possibilidade de ter facilidade no acesso à mesquita de Al-Aqsa, porque Israel, através dos seus governantes, segundo os próprios árabes, tem dificultado esse acesso. E eles entrando nesse acordo com uma oração cerimonial, com uma oração coletiva entre líderes dessas nações, desses países que estão fechando esses acordos, os muçulmanos, os judeus e os cristãos,
com certeza isso vai fazer com que todo mundo muçulmano e todo mundo, toda a população judaica possa se unir e chegar aí a um consenso sobre um espaço no Monte do Templo para reconstruir o terceiro templo. Então isso é muito forte, isso é muito profético, porque você sabe muito bem que nós estamos próximos desse evento. Esse acordo que inicialmente começou sem esses componentes, já mostra aí por detrás das cortinas componentes fortes do cumprimento da profecia que eu falei para você e também da aspiração do grande rei Salomão, né? E se nós já estamos vivendo esse tempo, esse período, significa dizer também que nós estamos muito mais próximos do arrebatamento da igreja, porque você sabe, a posição majoritária aí de teólogos, de pessoas que se debruçam sobre o assunto, é que o arrebatamento vai acontecer antes do período da grande tribulação. Então, se já se fala na reconstrução do templo, se fala obviamente no governo do anticristo. E se já se fala no governo do anticristo, se fala mais ainda no período do arrebatamento da igreja. Então, meu querido e minha querida, se prepare, arrume a sua casa, arrume a sua vida. Você com certeza precisa aí ter um particular com Deus, acertar aquilo que na sua vida ainda de alguma maneira pode estar errado, pode estar fora do lugar. É tempo de santificação, é tempo de oração, é tempo de renunciar às coisas, é tempo de apenas de nós deixarmos de buscarmos aí apenas os prazeres desse mundo, porque uma coisa é certa, Jesus Cristo vai voltar muito rapidamente e você precisa, além de estar com as suas vestes brancas, você precisa estar aí com as suas mãos também, tendo que apresentar para o Rei dos Reis. Você precisa cumprir o verdadeiro evangelho. Então eu faço aqui um pedido para você, meu irmão e minha irmã, que ainda não despertou, que ainda não acordou, que ainda acha que o mundo continua como está e que nada tem acontecido no plano, no ponto de vista profético. É hora de você com certeza acordar, porque Jesus ele está voltando muito rapidamente. E se você achar que isso não vai acontecer tão rápido, se você cumprir a própria profecia bíblica que diz que nos últimos dias as pessoas vão dizer, escuta, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que meus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Se você cumprir essa incredulidade acerca da volta de Jesus, uma coisa muito séria pode acontecer com você. Você pode ficar no período mais perverso, tenebroso e de aflição que o mundo já experimentou desde a sua história. E eu não quero que você fique. E com certeza você também não quer que os seus familiares fiquem. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Mande para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para as pessoas que você ama, porque você precisa ser um agente de transformação, você precisa ser um evangelista, você precisa também ser um instrumento de divulgação do evangelho. É claro que nós não devemos apenas buscar a Deus pelo medo, pelo receio da grande tribulação. Nós devemos buscar a Deus porque Deus tem um plano na nossa vida, porque Deus quer nos salvar, porque Deus é um Deus bom, é um Deus galardoador de todos aqueles que o buscam e o servem e servem o seu reino. Então, por favor, não perca mais tempo. Apresse-se, santifique-se, busque a Deus, faça a obra de Deus, porque, meus queridos, Jesus está vindo aí.